Dados do Bandeira Quadriculada em todo o Brasil, edição desta segunda-feira, dia 5 de junho de 2017. Já estamos no meio do ano. Já estamos no primeiro semestre. Daqui a pouco vai acabar o ano, tipo, para perceber mais. Essa beleza. E nós estamos aqui para falar com muitos assuntos, alguns aí meio polêmicos. Também vamos dar uma passada na categoria pelo mundo. E eu tenho aqui o nosso querido César Augusto, Fernando Butolazzo. Vamos lá com os destaques iniciais, antes de a gente botar o primeiro assunto no programa. César Augusto, seu destaque inicial. Meu destaque inicial é: se segurem que a gente vai falar muito, hein? Né? Muita coisa falaremos nesse programa. Destaque inicial, Fernando Butolazzo. Primeiramente, boa noite a todos. Eu queria destacar um assunto que não vai ser abordado no programa, até esqueci de comentar, sobre a questão da MotoGP, que ontem em Mugello, 3 pilotos italianos venceram as 3 provas, Moto3, Moto2, Moto1. Chegadas sensacionais, corridas fantásticas, esse é o meu destaque inicial. Muito bem, aí vamos abrir o programa exatamente falando dessa etapa de Mugello aí, que pela primeira vez não teve o Valentino Rossi, né? Depois daquele acidente susto que ele teve na semana passada, né? Que ele caiu numa prova de motocross. E aí ele foi levado para o hospital, ficou cerca de 2 dias internado, né? E aí acabou ficando fora, não correu nesse final de semana. Na E, verdade, ele correu. Ele correu, André. ah, Ele ele correu? correu. Correu. Ele correu e chegou em quarto. Foi empate. Muito bem. Porque se falava que ele não poderia correr essa prova, né? Mas Mas, os médicos liberaram ele, como eu diria, na bacia das almas, né? Nos últimos instantes antes do início dos treinos. porque senão, porque ele não tinha treinado o treino livre, né? Na sexta-feira. Aí liberaram ele lá para correr essa prova aí. E mesmo assim, tudo bem, quarto lugar, ok, tá bom demais. A vitória, acho que foi um pouquinho surpreendente, não? Foi surpreendente porque a Mugello é a casa da Ducati. E não acontecia uma vitória de um piloto italiano com uma moto italiana em solo italiano desde 1973, com Giacomo Agostini, da antiga MV Augusta. Então, o Andrea Dovizioso foi muito bem junto e conseguiu a domar o Maverick Vinales. Sendo que o treino, o Vinales e o Rossi está classificado em primeiro e segundo, e o Dovizioso estava em terceiro com uma Ducati. Isso foi estupendo para a Itália. Porque você viu, e ontem a gente viu a torcida italiana, mesmo torcendo por Rossi, cantando com orgulho o Fratelli d'Italia, o hino italiano. Eles. Lembrando que essa foi a primeira corrida desde a morte do Nick Hayden, né? Uhum. Exatamente. Fizeram uma homenagem, né? 69 segundos de silêncio em alusão ao número do Nick Hayden, né? O 69. Uhum. Engraçado também, porque não foi só ele também. Teve o Danilo Petrucci, que fez uma corrida fantástica com a Ducati particular, né? Da A equipe Pramac. satélite da Ducati, a Pramac. A Pramac foi uma baita corrida dele, foi um dos destaques da corrida. O Jorge Lorenzo também fez uma corrida boa no começo da corrida, né? Eu tive a felicidade de assistir uma corrida inteira, né? Fazia muitos anos que eu não assistia. Mas o Dovi fez uma corrida primorosa, né? O Rossi no começo parecia que ia deslanchar, mas foi perdendo rendimento, né? O Uhum. Petrucci que tinha feito o segundo tempo, né? Mas ele sofreu a punição que aí o Valentino Rossi conseguiu essa segunda posição na largada, né? Largar na segunda posição. Uhum. E um destaque também negativo, eu diria assim, em questão de azar, foi o Espargaró, né? O Alex Espargaró que fez um bom treino no sábado, né? Na sexta e no sábado fez bons treinos, mas no domingo ele teve um azar tremendo de queimar a largada e ainda por cima ter problema na moto, fazendo com que ele abandonasse, né? Com E a Aprilia que fazia tempo que não tinha um desempenho bom, né?
E desempenho bom na Itália. As motos, Na Itália. as motos italianas fizeram, colocaram um top 10, as equipes satélites da Ducati, da Aprilia, e só tinha duas Yamahas. A Honda sumiu, nem foi citada. É, assim, para não dizer que não foi citada, na última volta teve a queda do Pedrosa com o. Esqueci o nome do japonês lá. Ah. Só deixa eu fazer uma pergunta para vocês, é o seguinte. Tudo bem, que aquele tempo eu faço no Valentino Rossi, eu tô lotado, né, e tal, o Valentino Rossi é a cara que leva, é como é a Ferrari, né? Uhum. Onde a Uhum. Ferrari for, todo mundo vai. Vai ser impressionante. Ah, mas a impressão que me passa é que realmente o automobilismo italiano está querendo voltar a ter os bons momentos que teve nos anos 80 na Fórmula 1, nos anos 90 um pouquinho, em alguns momentos. Ah, e agora com a MotoGP aí, com os italianos indo muito bem, com as equipes italianas também indo muito bem. Como é que vocês estão vendo esse cenário aí? As equipes italianas estão indo bem porque se investiu na formação tanto de pilotos como de técnicos. Acho que na MotoGP só as japonesas que têm espanhóis. As outras equipes têm italianos, tanto na direção como pilotos. E a única exceção, é a única equipe que está estreando nessa temporada, é a holandesa KTM, em parceria com a Red Bull, que tem dois pilotos britânicos, como Bradley Smith e tal. Mas, por exemplo, mas a gente tem que também lembrar que não é só a Itália que está também despontando, mas a França também. O Johan Zarco tá com a Yamaha, com a equipe satélite da Yamaha, tá fazendo boas corridas. E tá conseguindo. Ontem também. E ontem ele fez uma boa apresentação, não tão brilhante quanto foi em Le Mans. Uhum, Mas ele fez uma apresentação boa, né? exatamente. E vale destacar também na Moto 3, que eu pude acompanhar o final, a vitória do Minho, né? Que é o piloto da equipe do Valentino Rossi, né? Foi, Uhum. se não me engano, acho que a primeira vitória da equipe do Valentino Rossi na Moto 3. Lembrando que Moto 3, Moto 2, Moto 1 é contado como no programa da MotoGP. Então, se não me engano, acho que foi a primeira vitória dele como dono de equipe, né? Uhum. Do Valentino Rossi, aliás, dobradinha, diga-se de passagem. E olha aí, o Valentino Rossi já está começando já como é que eu posso dizer, a colocar o seu terreno para quando sair das pistas, de repente ser chefe da equipe. Ah, mas não tenha dúvida, não tenha dúvida. E um chefe Né? competente, diga-se de passagem. Uhum. Sim, é uma aposta interessante que o Valentino Rossi está fazendo. A Moto 3, a Moto 2, mas é um brasileiro, né? Ou é na Moto 3 ou na Moto 2, se eu não me engano, né? Tem um É, molequinho lá de. Na Como Moto se chama? 2 é o Franco Morbidelli. Na verdade, ele é ítalo-brasileiro, né? Ele corre de bandeira italiana, só que ele é filho de italiano, pai italiano e mãe brasileira. Tanto que uhum, ele corre com um capacete, com metade do capacete com as bandeiras, com as cores da Itália e a outra metade com a bandeira brasileira, né? exatamente. Tanto que ele fala português fluentemente, assim, né? Gosta muito do Brasil, né? Então é um ítalo brasileiro e corre muito bem. Não é à toa que ele é líder do campeonato na Moto 2, está indo super bem. E numa grande equipe, que é a Mark VDS, né? Uhum. E ele escolheu correr para a Itália só pelo passo do pai ou pela questão do passaporte mesmo? É que é mais pro passaporte, porque o passaporte italiano dá acesso para os Mas países ele da. nasceu lá ou aqui? Ele nasceu lá. É, e tem detalhe, o Nasceu passaporte lá. italiano dá acesso. Dá acesso a todos os outros países da União Europeia. Então ele tem duplo passaporte, né? Dupla nacionalidade. Sim, dupla nacionalidade. É. E duplo passaporte, né? Uhum. Mas na, Muito. na MotoGP ele corre com bandeira italiana. É. Na verdade, Por a opção própria. MotoGP. Não, na verdade é uma questão até das entidades, né? No caso, a FIM, a FIA,
eles aceitam, como que eu posso dizer? Só é aceita a bandeira do país onde ele nasceu. É, Só que no caso tem uma exceção que é no caso a kart justamente o Gil de Ferran. O Gil ele é brasileiro, só que ele nasceu na França, né? o pai Na dele verdade ele era, o nasceu pai do Gilles Ferran era, o Luc Ferran era engenheiro da Ford, então ele foi naturalizado brasileiro. é, É. ele é um É, francês naturalizado brasileiro. Só que o Gil de Ferran é brasileiro, ele fala português, né, cara? Ele não faz biquinho de francês, você pode ter Não certeza. faz. Não faz. ele é um cara tipicamente brasileiro, né? Aham. E honrou muito o país na Fórmula Mundial, né? Na Né? Indy. Mas eu acho o E melhor olha, piloto, não, eu acho o melhor piloto depois do Senna, sem disparado. dúvida nenhuma, Com sem dúvida, para certeza. mim, eu comecei assistindo Fórmula Indy justamente torcendo pelo Gil, né? Eu Então, o Gil do Ferran aqui no programa. é. E Ele olha, falou, e outra, se caso tenha essa ideia mesmo que a McLaren pode ser que crie uma equipe satélite na Fórmula Indy, eu não duvido que vão chamar o Gil para comandar a equipe. Ele já comandou Não a duvido. Honda na Fórmula 1. Mas a vamos Fórmula 1 ele não é, é diferente, né? O cara, tudo bem, ele teve algum contato, só que a raiz mesmo do Gil foi a Indy, né? Ah, Ele sim. cravou o nome dele na Indy, né? No, porque o Gil ele foi para a Honda por conta de que o Zonta, né, era o piloto da Honda, né? Estava era. no final do, tava no final do contrato, aí chamaram ele lá para fazer alguma coisa lá, junto que o piloto dele do lado era o Venenê, e aí chamaram o Gil para dar um suporte, e aí ele ficou até, inclusive, no ano que o Cristiano da Mata estava correndo na equipe Toyota, que era a antiga BAR, né? Na Toyota era equipe própria. Foi em Equipe própria. 2003. É isso. No caso, Aí, o Gil, é que no caso o Gil, ele sempre foi ligado à Honda, né? Uhum. A partir de 96, quando a equipe Hall deixou os motores Mercedes e migrou para o motor Honda, que aí a carreira do Gil deslanchou mesmo, né? Ele ficou muito ligado. Na verdade, toda a carreira dele na kart, ele só correu de motor Honda, né? Tanto na Hall como Tirando na 95. Penske. Hall, Walker e Penske, né? É. Esquecemos da equipe Walker, que ele correu de 97 a 99. Uhum. repito, eu tenho que chamar, não se chamaram ele para esse programa, porque esse tem história, hein? Esse, Tem. esse, esse tem. E esse é Aham. um piloto que muitas pessoas não lembram. Mas a gente lembra. Aham. E torci mesmo, não tenho vergonha de dizer. Torci mesmo pro Gil. Minha Nós torcida assistimos valeu a kart pena. por causa desse piloto. Ele que nos fez gostar de automobilismo. Não só ele, né? Tinha o André, tinha o Gugelmin, mas ele era o Christian, né? Mas ele e o Christian eram os únicos que você via que tinha chance, tinha equipamento, né? Pra É. chegar. O Moreno, o Roberto Povo Moreno é outro que ninguém lembra mais dele. E um super cara, né? É. Esse correu até com Fórmula 1 com motor de Fusca e conseguia resultado. Não resultado mirabolante, mas com carroça ele tirava leite de pedra. Só Uhum. por Mônaco 92 com a Andrea Moda, que o câmbio do carro saía na mão. Andava É, 15 metros, o carro não estourava, né? Mas vamos lá, toca o barco. então, boa, gostei dessa. Aí já falando na Indy, já que a gente pegou esse rumo, vamos aproveitar para falar da rodada dupla que nós tivemos no final de semana em Detroit. Rodada dupla essa que eu considero horrorosa. Horrorosa. Né? Duas corridas. Pior que o jogo do Palmeiras. Putz! Olha pra você, viu? Você compara a corrida de Detroit com a Indy, dá uma boa disputa, viu? Eu vou te falar um negócio, hein? Bens a Deus! Te Mas falar, pensa a bem. primeira corrida no sábado. Não, primeiro que já começou errado. Botar a corrida da Indy na mesma hora da final da Champions League. Os caras são muito burros, velho. Mas pensa bem. Nos Estados Unidos, quem transmite a Champions League é a Fox. E quem tava transmitindo a corrida da Indy era a ABC.
que é a parceira com a ESPN, né? Exatamente. Por isso que tomaram ferro. Tomaram ferro é pouco. Você acha que alguém vai querer ver um carrinho lá de Detroit, aquele visual pós-apocalíptico do Robocop e trocar pelo Cristiano Ronaldo? Eles não tiveram dúvidas. Foram ver o Cristiano Ronaldo. Então, ele que é o muso da mulherada, infelizmente. É. Que E coisa. olha que eu gosto e olha que eu gosto da pista de Detroit, hein? A gente gosta, mas Pois como que a gente vai eu vou convencer uma falar, mulher? foi pra você. Não, eu vou falar, foi pra você. As duas corridas foram de dar sono. Pista de rua nos Estados Unidos vai dar sono mesmo. Se não mudarem, não colocarem em outras datas, se devia ter colocado um oval. Lembrando que esse circuito de Detroit é o mesmo aonde teve a morte do Jack Rosnoff, né? Se não me Não, engano. Foi Rosnoff Toronto. foi em Ah, Toronto. Toronto, tá certo, isso aí. E aí sim, em Toronto, há 5 anos atrás, né? 6 anos atrás, do acidente do Dario Da, Franchitti. é verdade. Não, o Aquele, Dario Franchitti foi Houston. aquele foi feio, hein? O Aquele foi. Tanto que Houston nem tá mais no calendário, né? Não, mas Houston agora tá igual Detroit, tá tudo indo pra falência. É, complicado. Não, Mas e as duas corridas não tiveram um bom público, né? eu Claro, em acho que é o Detroit todo seguinte, mundo. esse negócio de. Oh, perdão. Pode falar, Fernando. Essa questão é quando o presidente antigo da Indy ele quis inovar com esse negócio de rodada dupla, foi um verdadeiro tiro na água, né? Que foi rodada dupla com largada parada, né? Ridículo. Aí já quebrou as pernas já. Agora eu acho muito errado deixar esse negócio de rodada dupla ainda, e só em uma pista que é Detroit, né? Eu acho que o Detroit deveria ter sido uma corrida única, no domingo, né? É, Já mas sabe que a mas final a da Champions é no patrocinadora sábado? de Detroit, da coisa de Detroit, é Chevrolet. E a casa da Chevrolet. É, fazer Não, o... não, sim, mas daí que tá. Mas daí que tá. Só para falar, né? O Gagner Hall ganhou as duas corridas com sobras, com a mesma estratégia. Você vê como é que a corrida foi tão lixo? A estratégia foi exatamente a mesma nas duas corridas. Os burros desses pilotos, como Hélio, como Will Power, todos os caras experientes, tomaram um banho na água, como para nadar, de tanta incompetência que uma estratégia que o Guerrero fez exatamente igual e ganhou as duas com sobra. Não, Mesmo com uma interrupção na corrida da segunda prova, por um motivo que eu não entendi, para ter aquela bandeira vermelha, que ficou parada cerca de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos, para correr 3 voltas só no final. é que a verdade é o seguinte, primeiro de tudo vamos começar. Fato, a Honda tá dando um sarrafo na Chevrolet esse ano. A Honda tá dando um sacode na Chevrolet. Segundo, desgraça de pobre a pouco. O Hélio já deu uma sorte danada de sair de Indianápolis líder. Mas deu uma sorte tremenda. Não, é competência. Não, sorte. Vamos ser sinceros, sorte. Sorte. O Hélio não tem equipamento para ser campeão do mundo, da Indy. Não tem. Não vê que não tem porque não tem. É mais fácil o Pagenô ser bicampeão do que o Hélio ganhar. E olha que o equipamento do Pagenô é uma bosta. Entendeu? Essa foi ótima. Continuando. A Penske conseguiu fazer igual ao Williams. Não, vamos fazer igual ao Williams. Vamos cagar no pit do Castro Neves. Conseguiram. E com louvor. Conseguiram com louvor. Olha, não, eu vou falar uma Corrida coisa, de sábado. eu vou falar uma coisa para você. Com todo o respeito que eu tenho ao Hélio, porque eu tenho que lembrar, né? O Hélio só tá na frente. Eu também O tenho Hélio todo ele só. respeito. Peraí. O Hélio ele só tá na Penske hoje por conta da morte do Greg Moore em 99. E das Aliás, vai três vitórias completar. em Indianápolis.
Isso. Mas muito por causa do Greg Moore, né? O que Uhum. aconteceu na morte dele há 18 anos atrás. Aliás, vai completar 18 anos atrás nesse ano. Uhum. Ele não é tão velho. É. Ah, e ele, como um piloto que era rápido e tal, já deu. Já deu. Ele não tem uma postura de vencedor. Ficou no vice duas vezes. Uma em 2001 e a outra em 2012, né? Uhum. Na verdade, Ah, o Hélio foi vice-campeão da Indy IRL. É. IRL e agora unificada. Uhum. 5 vezes. Não foi, não, foi meu Deus. 5 vezes. Deus nos Mike acuda. Willpower. Por que você acha que que eu e César nós demos um apelido de ele é o Vasco da Indy? Ah, ah, Eu não ah. lembro, eu não sei se vocês ouviram, mas foi naquela corrida em Detroit, não lembro que corrida que foi. Foi em 2014, eu, Rubem e Quando você. o Rubem falou, primeiramente boa noite e Hélio em segundo. Olha, eu Até, te que, falar, viu? até quando falaram do Hélio, eu comecei a cantar. Vamos todos cantar de coração, a cruz de Malta é o meu perdão. Com todo Ah, respeito ao Vasco da Gama também, que é um grande clube brasileiro. Mas, e com o Hélio. Não, eu respeito o Hélio Castro Neves, a história que ele tem e o piloto que ele é. Que sacanagem. Mas, gente, é muito azar para um piloto só. não, isso que ele tá numa equipe top há pelo menos uns 17 anos. É desde 2000. Ele está 17 anos na mesma equipe. É, isso que é louco. É Em quase 2000, em 2000 borda. ele Não, peraí. Não, Ah, o Hélio ele tá ali já na borda de casamento de ouro, né, meu? E ainda consegue ser vice. Só Ai, fica no vice. Só fica no. nossa Na senhora. última corrida que ele ganhou, você pode me confirmar aí. Foi, Faz também um bom tempo já. foi em 2014, quando nós dois estávamos lá. Acho que foi o Long. Eu e o Cassola tinha Ah, é, rolado. quando a gente narrou, em inclusive, né? Detroit. Foi justamente em Detroit que nós tava lá nessa transmissão. Pode Foi, ju- crer. foi justamente lá. Meu O Deus. que aconteceu? A rádio fechou, a gente foi e voltou, se reencontramos e ele ainda não venceu uma. Meu Deus. Não, e o pior é que durante esse período de 3 anos que ele ganhou a última coisa até hoje, o Will Power foi trivice, poderia ter sido tetravice por muito pouco, muito pouco, O mas Will ele Power é chegou. o Mansell é o novo Mansell. É o novo Só que tem um detalhe, o Mansell na Fórmula 1, porque o Mansell na Indy só correu 2 temporadas e uma ele foi campeão. Sim, e sobrou em relação ao resto. E sobrou. É, o Tá Mansell era bom? rápido demais. Isso que temos que concordar. E o Will Power é a mesma coisa, ele morre na praia. Sim. Só que o Hélio já deu. Ele já tá aí há quase 20 anos. E tentou. Se na primeira não deu. Se na segunda, tudo bem. Na terceira, desiste, filhão. Volta pra casinha, começa do zero. Não adianta assistir. Você não tem cacoete de campeão, não tem jeito. Tanto que, tanto que, o, no título, sabe aquele título acho que é do Al Unser Jr., em 2002? Não, 2000. Não, mas pera aí, você tá falando IRL ou kart? É da IRL, que é onde o Sam Hélio já Hornet. estava. Onde o Hélio Sam já estava. Hornet. Sam Hornet, 2002. E Que São o Rosa, Hélio isso foi aí. vice. Que, inclusive, na última corrida ele teve a chance de ganhar a prova, e mesmo assim foi o quê? Foi vice. Nada. Foi segundo. Numa corrida que, aliás, foi memorável, diga-se. Um pega entre ele e o São Hornet lado a lado, umas 10 voltas, andando num limite extremo.
É, Foi coisa. e era uma corrida que tinha ainda o Thomas Scheckter. Exatamente. E sabe quem Nossa. era o narrador naquela época no Sport TV? Quem? Era Oscar Ulisses? Sérgio Maurício? Não, Hamilton Rodrigues. Grande Hamilton. Ele ao lado do Lito Cavalcante. E o Billy Herman, que hoje é, se não me engano, diretor Da Índia aqui no da. Brasil. Do escritório da Se não Índia me aqui no engano, Brasil. né? É. Assumido o Billy Herman, hein? Esse aí tem história. Ele comentou também de lá, então chamaram um piloto lá para fazer as reportagens lá na pista, naquela oportunidade. E, e eu digo o seguinte, cara, o Hélio definitivamente, cara, desiste, velho. Filho, Vai correr, vai correr de Torino, ou vai correr de jegue, ou O Christian tá correndo de protótipo. ó, seria uma má ideia. Aliás, né, até só para fazer um adendo, o Tony Canal vai correr às 24 horas de Le Mans, né? ele vai correr Junto pela com o Ford. parça Rubinho. É, Junto com o parça Rubinho. vai correr pela Ford até. Não, até É. posso dar um pitaco do Tony? Pode. Por incrível que... Peraí. Antes, só pra gente falar, né? O Dixon agora é líder do campeonato, né? Uhum. Aham. É. A liderança que era do Hélio, por uma corrida. Você vê como o Hélio gosta de ser vice. Ele gosta de apanhar lá, de ser sadomasoquista em busca do vice. Né? Eu acho que o Hélio. Eu tô rindo de vocês dois, porque vocês dois estão me fazendo rir pra caramba. Até tô chorando de tanto rir. O Hélio Não, é gosta. complicado. O Hélio gosta de ficar lá no pódio no segundo lugar. Que é melhor. Dá pra ver a torcida. Então, Porque. você viu uma coisa? Você viu uma coisa? Antes de falar exatamente do Tony, das declarações aí, da troca de farpas com o Hamilton, Uhum. vamos abordar, o Tony tem uma postura completamente diferente do Hélio. É. Foi campeão da Indy, né? Se não me engano, em 2004. 2004, na Quatro. época da IRL. Antes da Isso, fusão. na equipe Andretti, né? É exatamente. Isso. Aquele carrinho verde. E o carrinho do Tony tá perto do carro do Senna no Museu da Honda, no Japão. E vocês conhecem a história, né? Na inauguração do cartódromo em Tatuí, o Tony ganhou do Senna no kart. Exatamente. Ah, é verdade. Tem esse O vídeo, Tony né? ganhou do Senna. O cara é foda. Uhum. Isso ele tinha o Não, quê? 16 só um anos, né? pitaco rápido, só um pitaco rápido do Tony em relação. O Tony tá tendo um desempenho bom. O problema é que eu não sei se a Chip Ganassi tá dando um equipamento 100% em relação ao Scott Dixon. Em questão técnica, coisinha miúda, sabe? Um acertinho aqui, um acertinho ali. Mas também O tem um Tony, ele... detalhe, o Nixon no começo da temporada não tinha patrocinador até a corrida. agora ele tá com um patrocinador próprio, né? O Tony conseguiu o patrocinador logo antes dos testes em Phoenix. Na verdade, não é que ele conseguiu, né? É o mesmo patrocinador Não, mas de conseguiu a volta do 2015. 7-Eleven, daquela rede de lojas de conveniência. Que era o patrocinador Mas dele na época da agora tem Andretti. uma estrutura. Mas agora tem uma estrutura melhor, de uma equipe melhor, de É, condições melhores, de Não uma é que outra. é equipe melhor. Andretti é uma equipe grande da Fórmula Indy. junto com a Chip É. Ganassi e a Penske. É as três grandes, né? Uhum. A equipe Ganassi ele teve a maior hegemonia da categoria durante um bom tempo. Tanto na kart como na Indy. Desde a época do Jimmy Vasser, lá em 96. Que aí veio o Jimmy Vasser, o Zanardi, que pra mim foi o auge. Montoya, que foi o auge, né? Uhum. Pra mim foi o auge da Ganassi. Montoya. Na kart. O Montoya, inclusive, foi campeão uma única vez da Indy, justamente naquela corrida que o Greg Moore faleceu. Foi em 99. Vitória do Adrian. Uma curiosidade, eu lembrei aí, justamente, as três corridas, as duas ou três, que teve mortes na kart, o vencedor foi o Adrian Fernandes.
Toronto 96, que o Jeff Nossa. Krosnoff morreu, o vencedor foi o Adrian Fernandes. Fontana 99, Greg Moore morreu. Quem foi o vencedor? Adrian Fernandes. A corrida lá da A Boa última Seca. corrida do Rio. A última corrida no Rio. A Rio dos Zetas. Quem foi o vencedor? Adrian Fernandes. Pode crer! Caraca, maluco! Ou seja, o Adrian Fernandes é um perfil daqueles. É o Ramsey da Indy. Pra quem não sabe, pra quem é de fora, o Ramsey é aquele jogador do Arsenal que ele, toda vez que ele faz um gol, alguma personalidade famosa morre. Oh! É louco isso. Toda vez que o Ramsey faz um gol, uma personalidade importante, não importa a área. Pode ser cantor, pode ser jogador, pode Enfia ser o pé na músico. cova. É impressionante. É tipo, Macabro. é louco isso aí. E o Adrian Fernandes é o Ramsey ainda. E era bom piloto até. Era bom piloto. Inclusive chegou a brigar pelo título na época da Chef Car com o Christian Fittipaldi, né? E o Cristiano da Mata. Ah, Cristiano da Mata, é. Corrida, 2002. título para 2002. campeão. E realmente é muito bom. Agora, falando sobre o assunto do Hamilton com o Tony, só para explicar para vocês em casa o que aconteceu. O Hamilton ele deu uma declaração nessa semana. Ele falou o que mesmo, César? Ele falou que se o Alonso é o quinto colocado na Indy 500 é porque mostra o nível dos pilotos da Indy. Aí o Tony respondeu: eu não sei por que o Hamilton reclama, mas ele ficou segundo em um mundial de 2 carros. E eu achei essa resposta genial. Eu acho que tem que mostrar um pouco da personalidade do que o Tony Kanaan tem em relação aos outros ainda. As palavras, a forma de falar, as suas opiniões. Lógico, ele fechou a porta para a Fórmula 1, é evidente. Óbvio. Ele resolveu, ele entendeu que consolidando a sua carreira nos Estados Unidos, ele poderia se tornar um dos maiores da história. E ele é realmente um dos maiores da história. E mais popular ainda por cima. Exato. Mas é óbvio que essa troca de farpas é desnecessária. Também, não tem que ser desnecessário. Aí é uma questão que vocês opinarem aí. Mas acho que o Hamilton cagou na hora de falar. Ele esqueceu de ligar o cérebro, o Hamilton. Esqueceu de ligar o cérebro. E Também teve gente que criticou quando eu falei que o Hamilton não, como pilotagem, ele tem momentos em que ele consegue ir parecido com o ídolo, entre aspas, dele, que é o Senna. Que ele idolatra tudo. Mas quando ele tá com a cabeça fraca, ele vira um Nigel Mansell. isso é verdade. Vira. Agora falando, ele provou que ele é um Villeneuve. Porque o Villeneuve só falava merda. É verdade. Literalmente. E não era Entendeu? só isso. O Villeneuve, quando acordava de manhã na época da Fórmula 1, ele soltava os cachorros. Nossa. Você imagina ele É. falando na de Indianápolis, que falou que a pista parecia um circuito de kart. Um circuito Miss. E ele foi campeão das 500 milhas. Não é à toa também que ele só foi campeão uma vez da Fórmula 1, que foi acho que foi o único ano em que ele foi genial. 97? Vamos combinar. 97. Aquele ano ele foi genial. Eu tiro o chapéu. Naquele ano ele foi genial, teve cabeça fria para lidar com o Schumacher. Jacques Villeneuve. Ah, tá. O André, você concorda comigo? 97 ele foi genial. E eu diria que extraordinário. Piloto rápido, veloz, inteligentíssimo. Carregou muita coisa da qualidade do pai. Eu posso comparar, vocês vão achar loucura, mas eu vou falar. Mas em 97, eu diria que o Villeneuve encarnou Nelson Piquet, na época da Brabham. É verdade. Na época da Brabham. Ele foi arrojado, cabeça fria até a última etapa,
ponto a ponto, curva a curva, ele sabia do adversário que ele tava, com quem ele estava lidando e sabia como atacar. E não é só como Ele atacar, sabia. e ele fez o Schumacher errar uma curva. Que o Schumacher ia Então, jogar o carro de novo, e o Schumacher, ó, tomou um vareio dele em Jerez. e não é à toa que Ele foi foi um dos maiores campeonatos na da corrida. história da Fórmula 1, foi em 97. Não é à toa que foi Exatamente. um dos maiores. Aliás, uma coisa que eu acho que tem que dizer, até para a gente colocar essa comparação, eu acho que a última grande temporada, na minha opinião, foi em 1999, na minha opinião. Ah, Mika mas 2008. Hakkinen e Adin Varney. Não, peraí. Não, porque assim, mas 2008 teve aquela briga na última corrida no Massa, com o Hamilton ponta a ponta. Foi um acaso, porque houve N fatores. Uhum. A incompetência do Alonso, que na reta final do campeonato cagou d'água, rodou, inclusive, muitas vezes. O próprio Hamilton, que quase jogou o campeonato fora, por duas oportunidades. Enfim, O Massa todo. estava com o campeonato ganho. Exatamente, o próprio Massa no campeonato ganho, teve muitos erros necessários e aí acabou dando no que deu. Foi N fatores, não foi uma briga de fato direta pelo título, foi um acaso que aconteceu. Não sei desmerecer o Massa, até porque depois que ele teve o acidente, ele piorou a sua pilotagem. Uhum. Mas a última grande temporada mesmo foi no bicampeonato do Do nosso Hakkinen. ídolo Mor, Mika Hakkinen. O Grande mito. Mika O Hakkinen. cara que Mito. passou, esse sim, é um cara que foi gênio. Passou pelas dificuldades. Esse sabia os pontos fracos do Schumacher. Sim. É. E E teve se aproveitou de todos eles. não, e que teve uma maturidade muito grande. Teve aquele acidente em 95 na Austrália, ficou em coma durante mais de um mês. Ninguém sabia se ele ia voltar. Voltou no ano seguinte, deu a volta por cima. A McLaren apostou nele de uma maneira muito grande. E ele mostrou nos dois títulos, tanto na briga com o Irvine, que o Irvine é o lixo do lixo. Se eu botar a Coco mais o Irvine, dá a mesma Mas, coisa. gente, não, vocês têm que analisar o seguinte: o Irvine, ele só correu na Fórmula 1 pelo dinheiro, pela fama e pela mulherada. Ele correu É pensando com a lógico, cabeça de é baixo, não com a lógico. cabeça de cima. Entendeu? Esqueceram de que eu falei que o Ed Irvine é um dos discípulos de James Hunt? Ah, é Ele, verdade. Isso é verdade. Kimi, Mas Kimi tá é, aposentado, agora é pai. mas Kimi, Opa, momento ok, hein? Veja, momento. vamos voltar aqui ao assunto. Vamos voltar ao assunto do Tony. Eu Opa, quero falar, peraí. voltando ao assunto do Tony. Não, esse O momento. Tony, eu não sei se vocês perceberam, mas o Tony, ele deu dois tapas na cara. Primeiro do Hamilton para parar de ser um boca aberta. Ele tem que se concentrar no campeonato, porque se ele perder mais uma corrida, ele vai perder o título pro Vettel. Já que eu já estou cravando já. Se ele nas próximas duas, três corridas não fizer um resultado bom, ele vai perder o campeonato pro Vettel. E se É, bobear, ele vai perder a segunda, ele vai perder o vice-campeonato pro Bottas. só para a gente encerrar o assunto do Hamilton e Tony, eu lembro para você que na semana retrasada, o Hamilton chegou a falar uma possibilidade de aposentadoria. Ele falou, olha, ele tem uma projeção aí de 2 anos, só que ele não tem a certeza se ele quer ser, se ele vai querer correr os 2 anos. Porque ele já tem um tricampeonato, né? Ou seja, ele já igualou ao Ayrton Senna e não precisa ser superior a ele, acho, na minha opinião. Ele já fez o que deveria fazer, ele deveria parar por cima, tá bom demais pela qualidade que ele tem, pela capacidade que ele tem. Acho que deveria olhar para isso. Mas, porém, todavia, se ele resolver que achar melhor que correr na Indy, correr na Fórmula 1 2 anos é bom negócio, ok, é uma decisão dele.
ele pode correr risco. A gente sabe que no automobilismo você corre sempre no limite com a morte batendo na porta. É, aquela Né? coisa, você vai lá, Deus que me livre. Sim, mesmo com toda essa segurança que tem ultimamente, todo mundo sabe isso. Então, conversar bem com os familiares para encontrar aí alguma solução nessa situação aí. E não Bom, tocar na voltando bunda da Nicole Scherings, ou da Rihanna, ou da Ariana Grande. a ex-Pussycat Dolls, bons tempos. Então, Essa banda fez parte da minha infância. é, Essa porra, você tocou em parte da 2006. cultura. Estamos ficando velho, gente. Estamos ficando velho. Eu Tem vou que ficar. admitir, nós estamos ficando. Não tô ficando velho, é bom. Envelhecer é bom, diz É, Williams Rodrigues. Pensa bem. é. Pior que Viu? depois. Não, pior que depois a gente vai ter que contar pro sobrinho, pro neto, todas as merdas que nós fizemos no passado, né? Ah, É tipo, louco. é a lição de moral. Oh, Né? Vai querer passar boa imagem pros netos. Falar, não, que não foi nada. Não foi nada, nada foi perto. Merda, o mundo é mesmo. Tá tudo não, bem. eu já tô fazendo isso com meu primo de 14 e com o de 15. Já tô fazendo isso. É, Tá feio o negócio. Ah, a vida tá. passa. Não tá fácil. Voltando a falar da Indy, só que agora em relação ao Alonso, houve realmente uma repercussão muito positiva do Alonso na categoria. E parece que o Alonso está olhando com bons olhos realmente correr para valer na Indy. E, e aí eu faço uma pergunta, né, para vocês. Realmente, de fato, o Alonso ele pode ter cravado a vaga na Indy no ano que vem? Ou foi só uma passagem só para correr em Indianápolis mesmo? Cravou. Ele vai ter que ajudar a McLaren a fazer o carro, a equipe dela, com o motor Honda. E também, se ele vai voltar no GP do Canadá. A McLaren no Canadá não vai dar certo. Até tirar a graça do Muro dos Campeões. Nem vai ter um Muro dos Campeões com aquela xícara ridícula. É verdade, hein, eles mudaram o ângulo do muro, né? É. É complicado. E aí, Fernando, como é que você vê essa situação? Bom, aí pode se estudar como um golpe, pode ser um golpe de marketing. Ele pode ter. Eu fui para Indianápolis para vocês verem que eu ainda tô aqui na ativa, entendeu? Uhum. O Toto Wolff, ele declarou que não se pode descartar um Alonso. Então, pera lá. Algo pode estar dizendo que pro Hamilton ter. Olha só, da Indy nós estamos voltando para a Fórmula 1. O Hamilton está falando de se aposentar. Pode ser, há uma possibilidade do contrato do Hamilton estar no fim. É. E o Toto Wolff, ele não falou uma vez só, ele já falou umas 2, 3 vezes. E estão Da pensando em questão do contratar. contrato. Da questão do contrato do Hamilton. É. E contratar o Eu. Alonso. É. Uma coisa já é dada como certo. Alonso e Hamilton na mesma equipe não dá certo. A Volta 2007. McLaren que Volta o o filme de diga. 2007. McLaren, Ron Dennis que eu diga. É, Deu uma exatamente. dor de cabeça danada. Foi por um triz que não baniram a McLaren da Fórmula 1. Por Foi por causa um triz que daquela. não baniram a Por causa McLaren. daquele escândalo de espionagem da O Ferrari. Spygate, né? É o Spygate. Spygate de 2007. Então, que aliás desclassificou a McLaren, né? Naquele Mundial. Então, é o seguinte. Pode ser que eles estão tentando um flerte, ou o Alonso tentando um flerte, para promover, se promover, para caso ele pule fora da McLaren e vá para uma equipe de ponta. Porém, essa semana teve a notícia de que a Liberty Media vai buscar para 2019 ter um campeonato de pelo menos 25 corridas. E o Alonso já cravou, se tiver 25 corridas, eu saio da Fórmula 1. Muito bem. Só para encerrar esse assunto do Hamilton, Tony, é,
que o Tony, o Alonso, né, perdão. Eu tô invertendo pauta já. Meu Deus do céu. É a idade. É a idade. Vamos lá. Beleza. É o seguinte. Só vai encerrar o assunto do Alonso. O Alonso está fazendo uma temporada mediana na McLaren. E eu não vejo também muita ambição dele na categoria. Até porque a própria Fórmula 1 também, por mais que mudou-se os novos donos da categoria, a categoria continua a mesma pasmaceira. Aquela categoria boa pra você tirar um cochilo. Você tirar um cochilo e aí quando você acorda, a coisa não mudou. A MotoGP Então, tá muito. A MotoGP tá dando ânimo de você assistir, cara. eu Exatamente. me uma coisa, não, eu vou falar uma coisa pra você. A MotoGP já faz pelo menos uns 3, 4 anos que ela está tendo corridas 1000 vezes melhor do que a Fórmula 1. Oh, e tá tendo temporada e não tá tendo hegemonia ainda por Hum, cima. Nem Não tá. comparo que é em comparação à Indy, porque a Indy já está se rebaixando por si própria. Uhum. Vamos ver ano que vem, né? Com a mudança de regulamento, né? É. Corrida extremamente épica a corrida de Indianápolis. Uma corrida histórica, literalmente. Aliás, uma coisa que eu recomendo a vocês: se vocês não ouviram a narração japonesa da vitória de Takuma Sato, eu recomendo você assistir. Bota no volume máximo e, mano, olha, tudo bem, vocês não vão entender porra nenhuma da língua dos caras. Eles vão Mas a saber emoção, né? a emoção dos caras. Olha, tá sendo melhor que a do Brasil, Cara, viu? sabe quem que eu lembrei? Eu vendo. Eu não ouvi ainda, mas pelo que falaram, eu acho que é a emoção que eles tiveram, tipo, quando o Luciano do Vale narrou a primeira vitória do Emerson em Indianápolis, cara, lá em 89. Não, mas também tem outro Naquele detalhe. acidente. Na... Naquele lance. Bateu a Lancer! É, mas também O o Emerson vai detalhe. ganhar. Japonês sempre teve piada que piloto é ruim e só o motor é bom. Agora vê que o motor é bom e o piloto é excelente. Cara, pra mim, eu falo, pra mim foi o melhor piloto japonês da história foi o Takuma Sato, pelos resultados, pelo que ele fez. Ele é um cara que E tem nessa corrida, talento, não é não, à e toa que nessa ele corrida foi, de Detroit, nas duas corridas, ele foi terceiro lugar. É, o- entendeu? Ele não é à toa que ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa, fez corridas belíssimas na Fórmula 1, né? uhum. Na passagem dele O que pela Fórmula mostra, o 1. que mostra que o Takuma Sato, ele não teve espaço em equipe grande, porque a Fórmula 1 é limita. Ela olha pro japonês e fala assim: quem é esse cara? Da É, onde ele veio? ele olha pro japonês e fala: é o próximo Katagrama, o próximo Nakajima. Entendeu? E muitos falaram isso, né? Ah, É. e acabou Legal foi andando. 2007. Legal foi 2006. Oi, perdão. E acabou andando em equipe pequena e tudo mais e tal. Acabou não avançando na Fórmula 1 como ele gostaria, porque a própria categoria desprezou. Essa é a realidade. A Uhum. própria categoria desprezou. Tanto é verdade, a categoria desprezou, que os pilotos hoje, na Fórmula 1, ninguém lembra do Sato. Ninguém lembra mesmo. Se você perguntar para o Hamilton, que correu naquela época, que só estava andando, o Alonso, próprio Alonso, Alonso, Hakkinen. Felipe Massa é correu junto. o Felipe Sato Massa estreou junto com o Sato na Fórmula 1, né? É, 2002. 2002. É verdade. Massa na Sauber e o Takuma Sato na Jordan, Exatamente. né? e, Não, mas é aí que tá. O Sato, ele correu na BAR e tal. 2006 ele se transferiu para Super Aguri, que era um projeto piloto japonês num carro japonês, né? Que nem foi o Copersucar aqui no Brasil, né? Uhum. Então, só que tem que lembrar que em 2007 ele conseguiu pontos com uma Super Aguri, que era uma equipe satélite, que era
em termos, um dos piores carros do grid junto com a Spiker, e eles deram um pau na equipe de fábrica da Honda. É de. Que é aquele carro É. horroroso. Aquele Ele Né? teve carro um terceiro verde, aquela lugar. coisa, aquela coisa E ele teve chata. um terceiro. E ele teve um terceiro lugar com a BAF em Indianápolis. 2000. 2004. É. E olha que ele deu trabalho pro Ralf Schumacher, rapaz. Pois Até o é, acidente do Ralf Schumacher, né? É. exatamente. Aliás, sempre foi feito. Mas, enfim, falando agora dos problemas que a Honda está tendo no motor, tanto na Fórmula 1 quanto na Fórmula Indy. No quesito, no caso da Andretti, né? Teve esse problema de motor, também de Indianápolis, principalmente na Fórmula 1 em relação ao Alonso, ao Button, ao Van Dorme, enfim. O que acontece? O que passa? Aonde que a Honda errou nessa questão? Os japoneses, os japoneses americanos são mais eficientes que os japoneses oficiais da matriz. E tem outro detalhe. A Honda tá na Indy desde Dakar. Quando começou a IRL na década de 2000 com ser transmitida aqui no Brasil pela Bandeirantes, ela apoiou a equipe Annette Green. Ela não parou de desenvolver um motor. Enquanto a Honda da Fórmula 1 voltou em 99, saiu em 2008 por causa da crise e só voltou à Fórmula 1 em 2013 e com aquela coisa ridícula do contrato de exclusividade do Ron Dennis na McLaren. É bom só pontuar, né? O envolvimento da Honda com o automobilismo americano começou em 95, né? É, E não verdade. parou. E não Não parou. parou. Entendeu? Então já são 22 anos na mesma. Enquanto que a Honda começou na Fórmula 1 lá nos anos 60, 65, depois ela saiu em 67, Com aquele acidente voltou em horrível 80. com os irmãos Rodrigues. Então, exatamente. Aí ela voltou em 83, né? Com um fornecedor de motor. Aí ela saiu em 92, né? Depois do auge com a McLaren. Voltou em 96 com a Mugen, né? Que é a divisão esportiva. Mugen Honda com a Ligier. Depois ficou até 2008, né? Uhum. Só como fornecedor de motor. Aí, e depois como equipe, e agora ela voltou em 2013 mais para 2014. Ela não teve uma sequência, e toda vez que ela foi voltando, indo, voltando, mudava o regulamento. E ela tinha Exatamente. como base o regulamento antigo, entendeu? E ainda. Assim, E se a não. Fórmula 1... só um momentinho, César. Seguinte, tipo nessa, se a Fórmula 1 ainda tivesse com os V8 aspirados, pode ser que a Honda tivesse alguma coisa, como que eu posso dizer? Um Tivesse algo a desenvolvimento. mais. Então, Só que aí é que tá. Como eu já tinha falado antes, o César, eu falei pro César em off e ele concordou comigo. O problema da Honda é o seguinte: nós estamos entrando agora, 2014 e tal, 2013, vamos começar a desenvolver com esse regulamento, tá? Um ano, não andou, 2015, perdão. Acertaram em 2013 só para entrar em 2015. Né? Me corrija se eu estiver enganado, César. Foi em 2013 para entrar em 2015. Tá. Desenvolveu todo o ano 2014. 2015 entrou. Não foi bem. Tá, vamos Uhum. dar o desconto. Primeiro ano. Teve o ano passado. Não andou bem. 2007 vai melhorar. Chegou 2007, não tá andando bem. Então o E que tá fazendo? eu acho que a Honda, ela tá parada. Ela tá Rapaz, perdida eu porque penso. ela tem uma cultura de longo prazo no Japão. Você tem uma cultura de desenvolver ao longo do tempo. Mas essas idas e vindas prejudicaram a Honda na Fórmula 1. Se na, Não só isso, mas não é só isso. Não é só isso, né? A própria Honda, ela vacilou muito em questão de ir e voltar. Ir e voltar. Ela poderia ter ficado lá, quieta,
na dela, esperasse o melhor momento de um novo regulamento para poder realmente avançar esse carro. Exatamente. Quando ela André, eu até entrou. posso, eu posso até dar Peraí, um. quando Eu ela posso até adicionar. voltou. Peraí, só para eu completar. Quando ela voltou para a categoria, ela voltou no meio de um regulamento atual. Deveria ter esperado entrar o regulamento de 2015, não ter entrado em 2014. Pior. Mas é aí que tá, ela teve tempo. Eu poderia dar um pitaco o seguinte: vai entrar na Fórmula 1? Tá. Ela decidiu isso quando? 2013. A gente vai fazer um projeto. Pô, vamos ver como que o nosso pessoal dos Estados Unidos, que já tava com o motor biturbo da Fórmula Indy, tá fazendo para ele se dar bem. Deveria ter uma cooperação, mas não tem. Não, mas não. Mas como não tem? É a mesma fábrica, a mesma divisão. Qual que é o proprietário? O Grupo Honda. Vamos lá ver. Pô, Olha, pede pra depois tomar, né? dessa. Pede pra Depois tomar. dessa. Ó, depois dessa, né? Lembrando que daqui a pouco nós vamos ter uma, um nível crítico desse programa, hein? Daqui a pouco, hein? Se preparem! Se preparem! Lá vem Chamo Grosso já. Mas antes, vamos falar aqui também de um piloto brasileiro, está indo muito bem na Indy Lights, que é a segunda categoria abaixo, aliás, terceira, né? Abaixo da Indy. Não, é a primeira abaixo. A Indy Lights é a primeira abaixo. Que tem, A primeira abaixo. Não tem a porque aí prova, né? é a Fórmula É, 2000. Não, minto. É a Mazda, né? A Mazda É Pro a Mazda, Series. Fórmula 2000, Indy Lights e Fórmula Indy. Tá certo? Certo. Ele tem um longo caminho ainda pela frente. Não sei se ele vai querer pular essa etapa. Mas a impressão que fica é que, sem muito alarde, ele está fazendo um trabalho competitivo, líder do campeonato, com possibilidade de ser campeão, voltar a ser um brasileiro campeão numa categoria importante lá fora. Depois de muito tempo, desde o Júlio de Verran, que não temos um campeão em uma categoria importante, mesmo abaixo, mas internacional. Como é que vocês estão vendo esse moleque aí? Porque ninguém está falando muito dele, mas ele está fazendo resultados interessantíssimos. Ganhar em Indianápolis, pô, pelo amor de Deus, foi de gênio. Eu acho que ele pode ser a nossa esperança na Indy, porque se depender de Sete Câmara, Pedro Piquet e Pietro Fittipaldi da Fórmula 1, esquece. Não, eu não vou malhar o Pietro, nem o Pedro Piquet, o Sérgio, o Sete Câmara, que não sabe se vai conseguir ou não. Tomara que eu queime a língua. Mas é o seguinte, o Matheus Leist é o seguinte, ele tá na Indy Lights, que vamos dizer assim, a GP2, é a Fórmula 2 da Fórmula Indy. Um brasileiro não ganha a Indy Lights, me corrijo se estiver enganado, não ganha a Indy Lights, se não me falha a memória, desde 2000... Não, minto. Desde 98 com Cristiano da Mata. É isso, é verdade, não ganha mesmo. Sim. Desde Cristiano da Mata em 98. Então, e a gente sempre teve na Indy Lights, o Brasil tem tradição, né? 94, o campeão, se não me engano, não foi. Não. 94, quem foi o campeão? Eu sei que o André Ribeiro, ele terminou entre os 3 primeiros. 97, o campeão foi o Tony, que brigou com ele. Não, 96, né? Não, 96. Não, 97. O Tony foi campeão em 97. 97. Que ele brigou com o Hélio, que os dois eram companheiros de equipe, eram companheiros na Tasman. A Tasman tinha a equipe dela na Indy Lights, né? E os dois brigaram pela disputa do título, palmo a palmo em Fontana, que aí por um bico de carro o Tony ganhou. Quem ganhasse a corrida era o campeão. E aí, em 98, também com a equipe Tasman, o
Cristiano da Mata foi o campeão, né? O Matheus Leist, o que ele fez em Indianápolis, primeiro que é uma coisa que acho que não aconteceu. Não acontecia em circuito oval, pelo menos lá em Indianápolis. Você vencer uma prova de ponta a ponta. É. Em oval. Quem chegou Ponta a perto, quem chegou perto foi a Bia Figueiredo em 2008, quando chegou em segundo. É. Uhum. Mas de ponta a ponta, liderar de ponta a ponta, largar na pole e ganhar. Né? Ele foi campeão da Fórmula 3 inglesa. A Fórmula 3, ela tinha acabado e voltou, só que com chassis da Fórmula 4, né? O chassis Tatus, Fórmula 4 Internacional. Ele foi campeão ano passado. E agora, ele na Indy Lights, numa equipe de ponta, que é a Carlin, referência no automobilismo europeu, né? Foi equipe, aliás, o Felipe Nasser correu na Carlin, né? Agora está o Matheus Leist correndo na Carlin, nos Estados Unidos. Olha, como eu disse em off, eu vou dizer aqui. Se ele tiver mais alguns bons resultados, pode ser que seja um segundo, tá, mas brigando ali palmo a palmo, conquistando vitórias, eu cravo que ano que vem ele vai estar na Fórmula Indy. E se bobear numa equipe grande, hein? Exatamente. Sim, porque o leque o leque da Fórmula Indy, ela não é restritiva igual a Fórmula 1. Ela não é Todas as equipes restritiva. têm chance de vencer uma corrida. Um exemplo mesmo, AJ Foyt. AJ Foyt contratou Jack Hawksworth, que veio da Indy Lights, direto. Entendeu? Então, é possível sim. O Matheus tá... Pode ser numa Dale Coyne, pode ser numa Schmidt Peterson, que é uma equipe média, pode, na equipe do Bob Rahal, pode, até mesmo numa Andretti, numa Chip Ganassi, por que não? Sabe? Mas na Indy, ele tem que mostrar serviço. A Indy ainda é uma das poucas categorias em que o talento vale mais que o dinheiro. Na Fórmula 1 esquece. Isso pelo menos desde os anos 90, fim dos anos 90, começo dos 2000, é grana. É conta bancária que vai dar a sua vaga na equipe. Lance Stroll que o diga. O patrocinado. Exatamente. Então. E esse moleque aí, olha, eu vou falar uma coisa. O Theo pode ter certeza. Se ele ainda ficar no SBT, no SBT, bem que eu gostaria, na Band, ou em qualquer outra emissora que seja, esse moleque vai ter umas vitórias pro Brasil na Indy que vai chamar a atenção de olho grande na categoria grande. Porque, e outra, eu espero que o Tony Kanaan e o Chico Ferran, então, ajudem esse moleque para ele não se perder no meio do caminho. Tem que ser O próprio Hélio também, o próprio Hélio pode ajudar, por que não? Para fazer esse processo de transição de uma maneira um pouquinho mais tranquila, para ele chegar na categoria da Indy com condições, sem ter tanta pressão e na hora certa, no momento certo, para realmente conquistar a sua vitória e brigar pelo título. Porque ele é um cara que vai andar ainda, pelo menos, mais uns 20 anos. Até lá, eu acho que não sei se eu vou botar aqui, mas enfim. Provavelmente com muito futuro de fazer uma carreira bem longa na Indy, até a Fórmula 1, se for o caso, como já aconteceu outras vezes, com o próprio Villeneuve, como aconteceu com o próprio Montoya. Então, já fizeram esse caminho, né? Então, não seria nenhum absurdo a gente ver o Matheus fazer coisas melhores que o Prieto, nada contra o Prieto. É um garoto que também é novo, também está sob pressão por causa do avô. É lógico que o avô quer ver ele ter um resultado interessante, mas, né, vamos com calma, o trabalho ainda é longo. Agora é que o porrete vai pegar. Rapaz do céu, esse assunto a gente já abordou na época do Bandeira Quadriculada, na época do Web Rádio, uma rádio foi difícil muito, para quem não se lembra, aí eu recomendo vocês ligarem no blogcoelho.blogspot.com.br para procurar o programa naquela edição de 2013, onde a gente falou dos assuntos, na época tinha aquela possibilidade
quando já sabia que o autódromo de Jacarepaguá ia ser demolido para virar esse ridículo, absurdo, que é essa questão olímpica, essa área olímpica que virou as moscas, que não é ousado, que é mal cuidado, que é mal administrado, que gastaram bilhões e bilhões de dólares, não vou dizer nem reais, para uma Olimpíada que insistiram tanto que queria ter no Rio, que se o Pan-Americano já teve gastos absurdos, imagina a Olimpíada. E eu, naquela época, tive um piloto carioca, agora não vou me lembrar o nome, desculpe. Depois, se ele estiver ouvindo esse programa, manda aqui nos comentários para a gente fazer questão de falar no programa da semana que vem. Que era meu convidado nosso, eu, com o Ruben, com o Washington Demóstenes, eu também trazer o Washington aqui também. E no programa a gente falou, falamos muito, metemos a lenha, durante 1 hora e pouco de programa, abordamos o assunto, sabíamos que os pilotos cariocas iam sofrer muito, que não ia ter praticamente campeonato. Muitos dizem que alguns cariocas estão correndo no campeonato no Espírito Santo, que é o estado ao lado do Rio de Janeiro, para tentar fazer com que possa ser um calendário de campeonato estadual que não existe. E falaram-se muito de fazer uma festa em Almirante Deodoro, só que esqueceram de avisar para o Exército Nacional. Para você ver a falta de planejamento, de burrice, de falta de vontade, de desleixo, de fazer o povo de trouxa, de fazer os pilotos que estão desde o kart de idiotas, de fazer as questões de crescimento e desenvolvimento da categoria. O último piloto carioca, para vocês terem uma noção, que esteve numa categoria grande, foi o Roberto Pupo Moreno, um piloto que andou até 40 anos de idade, que teve que sobreviver para pagar numa equipe da Fórmula 1, que foi chutado com o pé na bunda, absurdo, dentro da Benetton, que foi para a Indy, correu 2 anos lá, poderia ter sido substituto da corrida que o Greg Moore apareceu em 99, só que o próprio Greg Moore queria correr, ganhou corridas importantes, o último carioca que realmente despontou para o mundo. E você não tem mais isso. Então, o grande problema do autódromo do Rio de Janeiro é o desleixo, a falta de vontade de fazer uma corrida num centro que é considerado um dos mais importantes do mundo. Só para você ter uma ideia, quando teve a corrida em Jacarepaguá, em 1996, foi a primeira corrida no oval no Brasil, e o SBT transmitiu em parceria com a ABC, para mais de 200 países naquela oportunidade. Foi a maior audiência do Brasil em esporte. Não vou dizer no futebol, não. No esporte. Ganhando da Globo na história. Nunca. Foi a única vez que o SBT ganhou em esporte da Globo. Exatamente. A maior audiência, inclusive com o Theo José, com o Roberto Cabrini fazendo pré-corrida, os repórteres que passavam por toda a área do autódromo, enfim, um público espetacular, que era o grande centro, o mundo olhou para o Rio. Só que César Maia foi aquele cara que a gente chama de ignorante do money, da corrupção, do dinheiro que vai, do que volta, do que se deve ou não deve, porque para ele não deve, porque pode não sabe para ele. Tanto que ele está preso, ele queima no centro do inferno. Não, o César Maia não está preso, mas em compensação o vídeo dele está bem queimado. Sim, sem dúvida nenhuma. Tanto que a maior prova que o legado desse cara corrupto foi a destruição de Jacarepaguá e acabou com o automobilismo carioca. Muito se falou da questão do fato de que Jacarepaguá era uma área muito próxima a uma região de moradia, o que era, não fazer Rock in Rio lá, gastando muito money, gastando milhões e milhões e milhões, fazendo áreas e mais áreas ali, naquela região de Jacarepaguá, só para causar barulho,
Então, o problema então era o automobilismo. A música não é problema. O money dos artistas lá, que são pagos pela Rei Rouanet, continua sendo grande. Enquanto o automobilismo nacional não serve, não presta, nossa, não é esporte, não é isso, não é aquilo. Então, para os caras que são petistas, que vão lá no comício pró-eleição geral, por causa da Rei Rouanet, serve. Tudo isso ela é colocado para isso. Como se o artista, como se o artista ele fosse mais importante do que um piloto de uma categoria de desporto nacional para o mundo. E ainda por cima, vai sediar a próxima edição do Rock in Rio. Sim, por isso que eu tô falando. Que vai ter artistas, Rouanet, vai ter globais, vai ter não sei o quê. Aquelas bandas desconhecidas do grande público. Aquela pagação de pau que os shows são mais importantes do que a própria categorias, e tudo mais. Aquela babação de ovo que o senhor César Maia, esse corrupto, fez que destruiu o automobilismo carioca. E que o senhor Crivella, que foi eleito agora, na última eleição, não só ele, o que estava concorrendo lá Marcelo Freixo, Eduardo Paes. Como é que é o nome do que estava concorrendo na última eleição? Marcelo Freixo. Como é que é o nome? Marcelo Freixo. Isso. O Marcelo Freixo é outro que não ia apoiar o esporte, mas nem ferrando. Queria fazer a mesma coisa que os outros políticos fizeram depois de César Maia. Pagarem pau para gente da Lei Rouanet, artista, globais e tudo, que o entretenimento é mais importante que o esporte. É o que acontece. Então, esses políticos do Brasil e a CBA também tem que tomar vergonha na cara. Tem que tomar vergonha na cara. Eles fizeram uma eleição também com uma corrupção grande, inclusive com votos fantasma. Inclusive com votos fantasma. A gente falou aqui, há 3 anos atrás, que a CBA está fazendo é digno de nojeira. Mas, porém, todavia a gente bate nessa tecla ano após ano e não acontece absolutamente nada. Portanto, eu digo para vocês, amigos cariocas, não pague um centavo num show desse, numa questão dessa, porque vocês vão ser tão trouxas do que os políticos estão vendo na sua cara, que estão pegando o seu dinheiro do contribuinte para roubar dinheiro, para pagar para a Global, da Lei Rouanet, que por mais que agora tenham retirado, mas continuam sendo, porque eles continuam recebendo, eles continuam pagando e nada acontece. Então, vamos dar um conselho para vocês, cariocas. Em vez de vocês irem em Jacarepaguá, o Multishow vai exibir o Rock in Rio ao vivo, minha senhora, meus amigos. Assistem pelo Multishow, aliás, que tem uma excelente apresentadora e muito gostosa chamada Titi Miller. Aproveitem. Sim, aquela que reclamou da questão das feministas e chega do lado do Freixo. Nossa, tá louco. Nossa senhora. Ó, na boa. O Crivella falou que ia apoiar a construção do autódromo em Deodoro. Como é que tá a construção do autódromo em Deodoro? O Deodoro quer apoiar. Não sabe que a área lá tem uma questão de mina? Então, já tiraram as minas de lá? Nunca vão tirar aquelas minas de lá. Mina bomba, não minas mulher. Não. O que o Crivella tá falando, ele tá falando que os outros já pararam uns 10 anos. Entendeu? E a Globo também tem grande culpa nesse cartório também. Em vez de chegarem apoiado para manter o automobilismo de Jacarepaguá. Não fizeram campanha. Sabe por que não fez? Por um motivo simples. Depois que o Senna morreu, acabou a galinha dos ovos de ouro da Rede Globo, que mantinha a audiência. Ele só mantém a Fórmula 1 na grade de programação por um motivo. É a atração esportiva, tirando Copa do Mundo, porque Copa do Mundo é de 4 em 4 anos. Que dá mais audiência. É a competição... que gasta mais dinheiro. Não é por causa Não é por causa de como atração esportiva da Copa do Mundo. É por causa de cumprimento de contrato.
Exatamente. É isso, vocês não deixaram eu terminar isso, por causa do cumprimento de contrato. Vocês não calculam, o pessoal de casa, vocês não calculam a multa que quebra de contrato por causa de Fórmula 1. A Bandeirantes É, que tentou com a multa Fórmula Indy e caiu do... milionária. Que é uma multa milionária. Eu vou gastando milhões e milhões e milhões e milhões. Não é Né, milionária, César? é bilionária. A Esse é, eu com o César, eu vou abrir isso. O André já sabe da história. Nós tentamos uma empreitada para ver como que era o direito de transmissão da Fórmula 1. É, Quanto que era na época para pagar os direitos de transmissão da Fórmula 1 para web? acho Você que lembra? era milhares de reais. 80 mil, É, uma coisa, 80 mil. 80 mesmo. mil. É. Pro rádio. Pro Para rádio. Hein? rádio, para rádio. É, Imagine televisão, que é exclusividade da Rede Globo desde 72. Desde 45 72. anos. Só teve uma Então, interrupção no tempo de Band por causa do satélite. Eles tinham um satélite maior e melhor. E aí, na altura que o Galvão Bueno começou com o Rafa Fórmula 1 lá. Ele não começou lá na Globo. Começou lá. na verdade, foi isso que eles soltaram também. Mas a causa maior foi por causa da OT, né? Porque para conseguir os direitos da Copa de 82, era obrigado a transmitir a Olimpíada de 80. E a É verdade. Globo, por causa de tava meio não tinha arrecadado tanto, ela não é que ela vendeu para a Bandeirantes. A Bandeirantes é uma parceira antiga da Globo. Uhum, A amizade de Dr. Roberto Marinho com João Saad. uhum. Eles repassaram a transmissão para Bandeirantes por empréstimo de 1 ano para poder passar as Olimpíadas, para conseguir o acordo com a OT para transmitir exclusivamente a Copa de 82. Vocês só vão transmitir a temporada de 80. 81 volta pra gente de novo. Foi o que aconteceu. É, e tanto que em 82 eles investiram 4 milhões de dólares só para construir a central na Espanha. Então, É. Então, e aí, só que aí o negócio é o seguinte. Quem é o presidente da CBA atualmente? Dadá e Bernardo. Muito bem. Esse cidadão ele foi eleito de que forma? Vocês lembram? Não lembra? Eu não lembro. Voto de federação, né? Ele ganhou a eleição, no nível de votação, são, se eu não me engano, 9 federações, né? Aham. Mas mas se não me engano, de Brasília e a se não me engano, de São Paulo e mais alguma, não lembro agora. Do Acre. Não sabia 7. que a Acre tinha corrida. É, vai Pois correr é. entre as seringueiras. Pois é. É, a... E aí o caso está nebuloso. Com todo respeito ao Acre, gente. Com Quando todo fizeram a eleição, 6 federações votaram incrivelmente a favor. Só uma ficou contra. Adivinha qual foi? Acre. Pois é. Depois descobriram um verbo que a forma da votação foi feita por laranjas, ou famosos fantasmas. Que fizeram com que ganhasse a votação com 50% à frente em relação ao seu concorrente direto. Não é à toa que Nelson Piquet, que tentou concorrer à presidência da CBA, e desistiu, porque ele sabia que a coisa ali estava muito feia. montou a liga independente dele, né? A Liesa, né? Sim, porque ele viu que tinha muita propina, tinha muita sujeira, e aí a situação é complicada. E a CBA não faz absolutamente nada. Parou no tempo. Ela é inútil. Ela não serve. Se eu for criar uma federação brasileira particular fora da CBA, você consegue fazer alguma coisa melhor. Porque dependendo da CBA, fudeu. Fazer igual aos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem duas, né? Tem a USAC, que é a CBA deles lá, e a AAA, né? É. Que aí tem as ramificações, que daí teve a CART,
tem a própria NASCAR, que nunca se filiou ao USAC. É bom deixar claro que a NASCAR é uma liga independente, Exatamente. né? Criada por Bill A NAS... France. Então, a NASCAR, eu ia falar IMSA, mas ela antes era independente, depois ela foi parar Pra se tornou NASCAR. conjunta à NASCAR. A proprietária dela é a NASCAR. Então, eu acho que devia fazer isso, deveria criar mais ligas. No caso, a ANET, né? Da Copa Truck, né? Que, aliás, nós vamos falar daqui a pouco dela. Sim. E outra coisa, né? Não temos que falar o real, né? A CBA, ela gastou milhões e milhões na reforma de Indianápolis por pressão na prefeitura, o seu antigo prefeito, né? Fernando Que Haddad. era o Haddad, inclusive teve que assinar um contrato com o Bernie até 2020. 2020. 2020, né? Ou seja, mais de 3 anos. Que vão ter que segurar a bronca, inclusive o Dória. O Dória vai querer privatizar Interlagos, né? Já vou até colocar esse assunto de Interlagos agora também. Que privatizaram, querem privatizar o autódromo. Lógico que a situação de Interlagos é bem diferente do que foi, por exemplo, no Rio. Por quê? Eles viram, quando começou a ter o Lollapalooza lá, há 2 anos, eles viram um modelo de negócio, uma forma de manter o dólar em condições. Porque o nível das categorias lá tem corrida quase toda semana, né? No dólar, só que não tem público. Só quando vem a Fórmula 1 ou uma categoria maior. Como a Truck, Stock Car. A Algo Truck do até tipo. anos atrás, né? É verdade. E vai ter a Copa Truck em dezembro. A última corrida vai ser em Interlagos. Exatamente. Então, o que acontece? Ela criou um modelo de forma de manter receita dentro do autódromo interal. É um outro modelo de gestão que eles fizeram. Só que a CBA pagou bilhões e bilhões e bilhões nessa reforma. Sabe que ela deu conta? Não. Nem vou Aí que tá o responder problema. para não. E Nem aí vou eu me responder. pergunto, se a Fórmula 1 sair da Globo daqui a um tempo, ou nem ir para o Sport TV, também não ia fazer muita diferença. O cenário ia ser o mesmo. Você acha que o Interlagos vai se manter quanto tempo mais? E ainda por cima, o programa de privatizações do Dória, quem está tomando conta da privatização quer transformar Interlagos em uma nova Abu Dhabi. Ou seja, quer criar um hotel, quer criar uma estrutura hoteleira dentro do autódromo. Só que vamos ter que ser honestos para vocês aqui, ouvintes e leitores do Bandeira Quadriculada. Abu Dhabi tá, tem déficit desde da sua criação em 2009. Todo ano precisa de um aporte de 36 milhões de dólares para fechar as contas. O autódromo, a Fórmula 1 não dá certo em Abu Dhabi. E aqui em São Paulo, a Interlagos consegue bons contratos, tem público, tem mídia e tem lucro. Vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Eu acho que a situação de Interlagos é que ele quer privatizar, por quê? Para desafogar o dinheiro que a prefeitura investe lá. Porque vamos combinar, mesmo com brasileiro indo mal na Fórmula 1 tudo, a corrida do Brasil, ela dá lucro. Para hotel, ela dá lucro. Para hotel, para ambulantes, para Fórmula 1 tudo. Essa questão de sair do calendário, sabe que isso daí é cri-cri do Bernie Eccleston. Sempre foi cri-cri. Todo mundo sabe, é um velho cri-cri. Não, porque tem que melhorar isso daqui e tal. Mas isso era dele. Isso, Interlagos, não tem mais esse problema. Por quê? Porque o velho já vazou.
O velho já vazou. E vai tarde também. Já Já vai foi, tarde. e foi tarde. Foi tarde. Então, essa questão de Interlagos, eu acho que sair do calendário, creio eu que não, porque o Liberty Media já falou falou que Interlagos é um circuito tradicional, assim como Hockenheim, tudo, e eles querem manter essas pistas tradicionais por causa do público, da torcida, tal, né? Questão Uhum. histórica também Eles da sabem Fórmula que o Brasil tem uma representatividade para o mundo muito grande. É, 1. não pode. E é o maior mercado da Fórmula 1 do mundo. É o maior mercado, é o mercado brasileiro. Ainda, né? É. E ainda tá no top 10 dos países com maior número de títulos da Fórmula 1, né? E lembrando que a Globo é que cuida das imagens do mundo todo, então tem uma outra É. É, tem parada isso. por Globo, trás aí eu também. acho- olha, eu acho que a Globo é o seguinte: o máximo que a Globo pode fazer é tirar da TV aberta a transmissão e deixar no Sport TV. Oh, é É verdade. o máximo que pode acontecer. A Globo E não, se ela quiser, se ela quiser, faz transmite uma Band, passa para alguém, bota sem custo, dá um jeito de pagar, ah, não. como ela fez com a Liga dos Campeões da Europa, enfim, encontrar uma solução, se ela vê que não tem uma solução de ficar na TV aberta para ela. Eu acho que na questão da Fórmula 1, o que ela pode fazer é ela passar toda a temporada no Sport TV e no Grande Prêmio do Brasil fazer conjunto Globo e Sport TV. É. E Pode eu acho ser que é o máximo também. que pode fazer. Uhum. Apesar de que Até teve porque, uma até época. porque, até porque o Galvão está naquele processo já caminhando a sua aposentadoria, né? Eu não acho que ele vai durar muito tempo como narrador, né? Porque eu vejo que o Galvão entra naquele momento de que, e aí, que momento que eu vou parar? Quem não sabe? Ele não sabe. E o Galvão é um grande cara na Fórmula 1 hoje, na Fórmula 1 para o Brasil. Ele representa, depois do Luciano do Vale, a Fórmula 1 no Brasil. Entendeu? Uhum. Ah, então, aí a gente não sabe o futuro. Agora, a coisa assim, o futuro a Deus dará. A vida é outra. Então, não sei. A categoria está aí. Muitas dúvidas, muitas questões. Óbvio que Interlagos eu acho que vai permanecer mais um bom tempo. Não sei até quando. Não sei até quando. Mas acho que vai durar algum tempo. Pelo fato e tal. E eu não sei se esse desgaste de toda hora ter que renovar contrato, agora a prefeitura não quer participar desse negócio, eu não sei se vai terminar bem. Esse que é o grande negócio. Porque se a prefeitura realmente não participar dessa situação, eu não sei o que vai acontecer. E Uhum. aí? E também tem um detalhe, se não sabemos quem será o novo dono de Interlagos se for privatizada. E se caso, eu sei uma coisa, se caso Interlagos sair, das duas uma. Ou pode ser que aí, enfim, saia o autódromo no Rio de Janeiro, para sediar a Uhum. Fórmula 1. Uhum. Ou eu tenho uma solução que até seria legal. Até seria legal, no meu ponto de vista. Curvelo. A pista de Curvelo, ela tem 4.500 metros. Ela tem tamanho FIA É para uma receber pista Fórmula 1. internacional e ela tá sendo e Curvelo está sendo cogitada para receber a MotoGP. Então, ela pode receber um aparato. Lógico, vai ter umas reformas, tudo. Desde que Herman Tilke não põe a mão para mudar o traçado, Acho que que não vai já ser é chamado. travado. Não vai ser chamado mais. Raymond que já tá aposentado. Fique tranquilo. Então, dá para fazer uma reforma e muito bem a Fórmula 1 pode correr lá, Uhum. né? O próprio Velocitar, no Mogi Guaçu, foi inaugurado aí já faz uns 2, 3 anos. É um autódromo que precisa ser mais ampliado, né? Não tem Eu arquibancadas. É um autódromo mais para aquelas corridas de Gran Turismo, mas sem público.
Devia ter É umas que na verdade o Velocitar, ela na verdade, ela é uma pista, ela foi construída na verdade pela Mitsubishi, né? É uma pista de Para testar testes. é uma pista de testes e tanto que quem usa mais lá é a escola de pilotagem da Mitsubishi, que é comandada pelo Ingo Hoffman, E o e Acelerados, o Acelerados É, do SBT, do exatamente. Rubinho. que é o programa do SBT apresentado pelo Rubinho Barrichello, também conhecendo Gerson, todos os pilotos lá. Gerson Campos e o. É Gerson Campos e o outro eu esqueci também o nome. São dois Aí eu vou deixar, youtubers. aí eu vou deixar aqui na descrição. Vou até pedir pro César também para ele colocar também no site lá o link também do canal do Acelerados no YouTube para você que não conhece. E Aham. é muito bom o canal, diga-se de passagem. Recomendo. Então, rapidamente, só para a gente falar da Porsche GT3 Cup, lembrando que vamos ter um conteúdo lá no YouTube que a gente vai mostrar como que foi a etapa. Né? A gente vai agradecer demais a galera da Porsche GT3 Cup por esse financiamento. A gente conseguiu aí a autorização para a gente poder mostrar as etapas do campeonato. Então vocês aí em casa, daqui até o final do campeonato, nós vamos mostrar para você tudo que sempre aconteceu, que vai acontecer na Reliance Cup, Challenger e também a Endurance. E tem aí algumas corridas que ainda vão ter ainda ao longo desse campeonato. Esse aqui tem duas formas de classificação, tem a Sport, a Arena Cup e também a Challenger com a Sport também. E E tem alguns a outros Master também, né, André? exatamente. E nós tivemos aí uma categoria que está aí há 16 anos, né? Começando, já tivemos corridas. Você que não conhece, em caso, a entender, já passou por corridas em Barcelona, teve Estoril. corridas em Soril, exatamente. Agora, mais recentemente, na Argentina, em Termas de Rio Hondo, onde é o palco da MotoGP. E agora aí, tá tendo seu calendário, tem aí, desde o ano retrasado, as provas no YouTube e também na parceria com a Band para mostrar na semana seguinte e também no, como é que chama? No Sport TV, também para mostrar uma semana depois um VT completo. Mas as corridas, tanto da Fórmula 3 Brasil, quanto da, 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 da Da, Porsche, tudo isso, da Challenger e da Endurance. Cup e tudo mais, são todos mostrados ao vivo com a narração do Luque Monteiro, sempre com os comentários de algum piloto especializado e as reportagens do Monteiro, repórter da Rede Bandeirante de Comunicação. Nós tivemos aí duas corridas da Cup, então, a primeira vitória do Constantino Júnior, só que na segunda o Constantino ia ganhar a vitória, só que, porém, depois da prova, houve uma irregularidade e a vitória acabou caindo no colo do Miguel Paludo, que agora assume a liderança do campeonato com 110,5, com 18 pontos na primeira corrida, 20 pontos na segunda vitória. O Rodrigo Batista, é o segundo colocado com 108 pontos. O Ricardo Batista é o terceiro com 105. Lico Casamóvel já correu na estoque durante muito tempo, como é o quarto colocado com 91 pontos. Pedro Queirolo é o quinto com 76. O Marcelo Visconti com 68. O Fernando Fortes com 60. Verne Nauberg com 56. JP Paulo com 44. Maurício Billy com 33 pontos e meio em décimo lugar. Por que tem isso? Porque teve aquela corrida cancelada, né, em Curitiba, né? Por causa do mau tempo, que teve que compensar com a corrida de São Paulo numa sexta-feira que tiveram que fazer. Muito bem. Vamos aqui na classificação da Sport. O Marcelo Visconti é o primeiro colocado com 63 pontos. Vinícius Potts é o segundo colocado com 62. Frank Varia com 38,5. Kleber Faria é o quarto colocado com 36. Márcio Balso com 29 pontos. Adalberto Batista com 28 pontos e meio. E o Cristiano Piquet, em sétimo colocado com 7 pontos. Na categoria Master, nós temos o Maurício Billy com 53 pontos.
Tom Vale é o segundo colocado com 39 pontos. Márcio Mauro, o terceiro colocado com 35 pontos e meio. Guilherme Figueroa com 35 pontos, o quarto colocado. Dário Vistosi com 30 pontos. Sexto colocado para Marcelo Stallone com 18 pontos. Carlos Ambrosio, sétimo colocado com 17 pontos. Ramon Alcatraz com 7 pontos. E o Paulo Poneri também com 7 pontos. Na categoria Challenger, nós temos o Michael Muller, a liderança do campeonato com 60 pontos. Marcos Vareio com 48 pontos. Eloy Caruí com 41, o terceiro colocado. Rodrigo Melo, o quarto colocado com 32 pontos. Pedro Costa com 28 pontos. Nando Elias com 26 pontos. Tom Filho com 25. Roman Zelensky, oitavo colocado com 22 pontos. O Ronaldo Casbonil com 15. Com 21. Com 15, Ramon Alcatraz com 15 pontos. E Maurício Sala também com 15 pontos. Já na categoria esporte, no Challenger, nós temos o Pedro Costa com 24 pontos, Nando Elias com 19, o Mandeldriski com 18 pontos, Maurício Sala com 11, Marcos Pérez com 10, Marco Toro também com 10, o Francisco Rocha com 7 pontos, Pablo Del Pote com 5, o Parodi com 3, o Marco Beiro com 3, são aí os primeiros colocados. Já na Endurance, ainda não teve a primeira corrida da categoria, que vai acontecer só em Goiânia, e também não tivemos ainda na Challenger, e também não tivemos a ratificação conjunta ainda da sprint, da Endurance e do geral, tanto da Cup quanto da Challenger. A próxima etapa do campeonato na Porsche 83 Cup vai acontecer em Goiânia, no Autódromo Internacional, no próximo dia 1º de julho, dias 31 de junho, 31 e 1º de junho, no Autódromo Ayrton Senna, em Goiânia. Ele tem 3.835 metros. Depois vamos ter etapas em Buenos Aires, depois vamos ter outra corrida na Argentina, em terra de Rio Hondo, depois vamos ter Curitiba, depois de novo Interlagos em 11 de novembro, e também Interlagos fecha no dia 2 de dezembro, a última corrida da temporada. Muito bem. Para a gente encerrar o programa, o último assunto, falar da Copa Truck e Copa Truck, que vive momentos distintos, todo mundo aguardando o que vai desenrolar na categoria. Vamos ter etapa das duas, né, nesse próximo final de semana. Vamos ter etapa da Copa Truck exatamente em Goiânia, né? No próximo sábado e domingo. E como é que vocês estão vendo aí a Copa Truck, a Copa Truck? O que está acontecendo? Me digam aí. A Fórmula Truck teve que cancelar uma etapa em Cascavel devido às chuvas na região do Paraná. Enquanto a Copa Truck pode ter a sorte de ter uma boa programação e montar um calendário atrativo e ter um bom final de semana. Diga lá, Fernando. Bom, na questão da Copa Truck, não tem o que dizer. É um campeonato que está começando, é um campeonato que começou bem, diga-se de passagem. Vai ter agora a presença do Wellington Cirino, né? Então, os antigos, né, da Fórmula Truck, né, até o ano passado se reencontrando, né, Djalma Fogaça, Felipe Jafone, o Wellington Cirino, o Renato Martins, Roberval Andrade, o Beto Monteiro, todos esses pilotos que estavam na Fórmula Truck até o ano passado vão se reencontrar agora na Copa Truck, em Goiânia. Vai ser uma coisa, vai ser pegada, né? Aquelas pegas que a gente já conhece da Fórmula Truck, né? Vai ser bem interessante em Goiânia. A questão da Fórmula Truck é o seguinte, patrocinadores não tem. E nem vai Os ter que caminhão. tem, não, pelo que está constando, parece que só 6 ou 8 caminhões, né? Da equipe da Neusa, a equipe de fábrica da Mercedes, só sobrou Paulo Salustiano.
que tá lá, acho que por imposição de contrato também, Uhum. né? Para não quebrar. E os outros caminhões, eu vi, tem 4, 5 caminhões que não tem patrocinador nenhum. Tem 2 lá que a pintura deles é pintura de. Sabe quando você vai no funileiro e você põe massa para consertar a batida? Meu Deus! Deus do céu. Sem brincadeira, tá na internet, gente. Tá lá no Grande Prêmio, se não me engano, a foto de um dos caminhões. Tá parecendo que o caminhão inteiro passou massa nele e esqueceram de pintar. Não tem patrocinador nenhum. Para não dizer que não tem, tem acho que dois, três adesivos da Pirelli na carenagem. E no vidro tá lá Prova de Rivera, data tal. E a Meritor, que é uma das poucas patrocinadoras que restou. Aí Acabou. a Band que tá mostrando que mostra o campeonato por contrato. Por contrato. É. Contrato. O próprio Luke revelou pra gente, né? Uhum. O Não é o próprio próprio. Lucas chegou a revelar. Aí o próprio Eduardo Homem de Mello, que é o comentarista lá da Band, na categoria, que revelou que ele tá fazendo que a Band está sendo mostrada por contrato mesmo, Ele tá porque mostrando. boa parte das pessoas da Band eram amigos da família do Félix, e da Neuza, tinham um contrato para cumprir. Segundo esse contrato, acho que é de um ano, mais um ano, agora não vou me lembrar agora, foi o termo de chegar isso aí. Mas a situação tá feia. A situação tá bem feia. Lembrando que a corrida de Cascavel, como o Fazio falou aí, ela por enquanto não está cancelada oficialmente. Foi adiada. Ela não foi oficialmente cancelada. Eles vão aproveitar esses 2 semanas até a corrida, a data chamada, né, para ver se conseguem arrumar a questão a tempo. Se conseguirem, pode ser que dê tempo de conseguir a etapa na data prevista. Se não, aí vão ter que arrumar um jeito de agendar uma data, outra, para caber nessa corrida aí em Cascavel, que é um dos templos do automobilismo nacional. Cascavel é um lugar de respeito, assim como é Pinhais. No Paraná, temos que lembrar, Pinhais quase foi vendido, por muito pouco. Quase fecharam o aeroporto, o autódromo de Curitiba. Que era a região de Pinhais, né? É. Bairro, bairro, né? De Pinhais, lá em Curitiba. São José do Vai Pinhais, uma fechar. cidade industrial de Curitiba, no Paraná. Região metropolitana. É, região metropolitana. como se fosse um São Bernardo de lá. Não comparando. Quase fecharam. E esse autódromo de Cascavel é uma história, onde a Stock já andou, né? A Fórmula 3 já andou lá, lembra as funções do Luiz Carlos Lago, né? Grande abraço para o meu amigo Luiz Carlos Lago, narrador hoje da ESPN, que era narrador da Band naquela época, e a situação da P, a situação da complicada aí para a Fórmula 3. Eu só falo o seguinte, né? A Neuza ela perdeu um pouco do dedo do foi nomeada. Quando ela quis botar a ideia dela na categoria, se perdeu. Tinha que manter Já, um modelo parecido com o que o Pérez tinha colocado. já tô indo, mãe. Só que a coisa se perdeu no meio do caminho. Depois que o Luciano do Vale morreu, então teve que sair da categoria. Aliás, eu recomendo, para quem está acompanhando o programa no nosso site, no nosso blog e tal, para quem está acompanhando pela primeira vez aqui o programa, nessa terça-feira vamos ter o Paddock GP, o Grande Prêmio com o Theo José. Ele que foi um narrador da categoria da Indy, da Trek por muito tempo, e que é um dos narradores mais importantes da Indy na sua história, como contexto geral. É um programa que eu recomendo amanhã, 8 horas da noite, ao vivo, um programa imperdível. Hein? Então, o que que acontece? A Trek ela vai minguar, acabou, vai acabar, e é aquela questão que eu falei da CBA. A CBA, o que que ela fez em relação a isso? Nada. Nada.
Zero. Ao Não, invés. pior, não é que ela não fez nada. A Fórmula, a Neuza, parece que ela estava devendo para a CBA. O que meio que quase fez com que a categoria nem corresse esse ano. E aí, parece que só foi pago na última semana Da do primeira prazo. corrida. Da primeira corrida, porque tava com dívida. O Uhum. Rapinha falar. Mas entende. Então, realmente, a situação é delicada, triste, o que acontece com a Indy e com a Trek. Olha, tem não, hein, medo. O que será da Trek no futuro? Tem não, hein? Tem não, se vai durar. A Será não que ser que mudem a presidência e que revejam esses conceitos. ou aconteça igual aconteceu com a CART? A CART faliu, a IRL comprou a massa falida e voltou a ser uma só. Exatamente. Só que a Indy, por que a Indy ela conseguiu se manter? Porque a Indy ela viu que tinha uma oportunidade de se manter de uma maneira decente. E agora está voltando a crescer. A passos largos, lentos, de tartaruga, de jegue, de múmia. Mas está mas tá andando. Ai, meu Deus. Olha, vou falar agora para você, né? Meu caro amigo ouvinte. Eu peço desculpas, a gente falou algumas nesse programa. Porque provavelmente, nós falamos muitas nessas quase 2 horas de programa. Uhum. Aliás, esse programa tem mais duração que muito programa esportivo por aí, hein? Tem muito programa esportivo de automobilismo por aí. Essa aqui é a realidade. No rádio foi assim na época que eu apresentava no Web Rádio, e é assim agora também nos principais canais de comunicação. Lembra para você, lá no nosso canal do YouTube, vocês vão acompanhar uma matéria com tudo que aconteceu na etapa na Porsche de Três Cantos, que aconteceu no final de semana em Belo Titá, em Mogi Guaçu. Tá certo? César Augusto, seu destaque final nesse programa, por favor. Eu ri muito hoje. Olha, belo comentário. Excelente. Fernando Bolsonaro, seu destaque final, por favor. Eu me irritei um pouco, viu? Desci o porrete muito. Olha, vou falar uma coisa pra você. Eu só não xinguei mais porque eu fui muito generoso. Né? Vou ser honesto para os amigos ouvintes. É, eu depois eu ter metido o porrete, pegado lá o taco de beijo, e tacado era um peito na cara. Mas tudo bem. Normal. Acontece, pode dar vida. Mas olha, eu quero lembrar para você que na semana que vem vamos falar muito do que vai acontecer aí na Copa Franca e tal. Tem Fórmula Na 1 na semana. Fórmula 1. Tem Fórmula 1, Grande Prêmio do Canadá. Inclusive, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer o programa aqui para repercutir todo o que aconteceu no final de semana, para que vocês possam acompanhar. E claro, a gente está fazendo esse programa praticamente toda segunda-feira por conta de não ter muito choque de eventos, né? Para que a gente possa fazer o programa ter um trabalho melhor, não só para editar para vocês, mas principalmente para poder ter uma análise mais calma de tudo que aconteceu nesse mundo que ia acontecer no final de semana do automobilismo, que muitas vezes a gente tem compromisso, alguma coisa, algum detalhe a mais, então a gente acaba tendo que fazer na segunda-feira para poder deixar o máximo de qualidade possível para levar para você aí em casa, em todo o Brasil. Então, fique ligado, ó. Divulgue nos grupos, né? Com seus amigos, com sua galera, né? Com o pessoal aí mais afinado, enfim, né? Dá um like. Aqui tá no YouTube, dá um like, compartilha o vídeo para todo mundo. E quem está acompanhando pro site, baixa para você levar para onde você quiser, seja no iPhone, no iPad, no, enfim, no Android, enfim, aonde você quiser, no carro, para você levar para você
aí vai ter feriado aí logo logo, né? Para você poder viajar com ouvindo o programa, que aí vai ficar bacana para vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês aí. Semana que vem estaremos de volta. Fique com Deus e valeu!